Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 16 de maio, estamos aí vivendo, celebrando a quinta semana da Páscoa. E o evangelho de hoje que nós vamos ver é de São João, capítulo 14, versículos 21 a 26. No evangelho de hoje, Jesus fala para os seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. E assim o meu Pai também o amará, e eu me manifestarei a ele, a quem me ama. E aí Judas, não Iscariotes, perguntou para Jesus: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? E aí Jesus responde que quem ama a Ele guarda seus mandamentos, observa sua palavra, o Pai sempre o amará e assim então viverá com sabedoria, com discernimento, e com isso é que Deus vai sempre mostrando ali, vai se revelando para quem é fiel a Ele, vai sempre aprendendo e tendo a grandiosidade de poder saber para si e também transmitir aos outros. Observar os mandamentos da lei de Deus, como nós sabemos, tendo aprendido lá na nossa catequese, aprendemos lá não só para recebermos um sacramento, mas aprendemos para ter para toda a nossa vida. Então não podemos esquecer os 10 mandamentos da lei de Deus, os mandamentos 5 da igreja, e assim vivê-los no dia a dia. Praticando os mandamentos, nós estaremos então amando a Deus, porque ali saberemos como viver e como ser para cooperar para o mundo caminhar bem e dar os bons frutos que Deus espera de nós, com amor e com alegria. E aí Jesus fala para os discípulos para que eles vivam cultivando consigo o grande carinho, o grande amor, praticando os mandamentos, ensinando a todo o povo também a praticar, e ali Deus dará para os discípulos, para o seu povo, que somos nós, o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Jesus passa para os discípulos a palavra de que é importante sempre estar aprendendo mais e mais, buscando o conhecimento das coisas de Deus, praticando os mandamentos, vivendo eles no dia a dia, nunca esquecendo-os, para que assim, com a graça e a bênção de Deus, por meio do Espírito Santo, o Senhor sempre nos ajudará a lembrar aquilo que tínhamos lá estudado, aprendido, e ter sempre presente na nossa vida. Então lembramos de que a partir do momento em que eu sempre cuido da minha vida espiritual, para que eu não esqueça a minha catequese, lá que eu aprendi os mandamentos e todas as coisas boas que sempre aprendemos, assim aprendendo e guardando para nós, o momento que precisamos ali, o Senhor nos ajudará a recordar, para que nós saibamos então colocar em prática como fazer e viver ali para sermos fiel para com Deus. Então, o Evangelho ensina para os discípulos, primeiramente, e para todos nós, o quanto é importante estarmos então levando a vida com grande carinho, fidelidade e amor a Deus, sabendo guardar os seus mandamentos, vivê-los no dia a dia, para que assim, então, por meio do nosso carinho e amor a Deus e da nossa dedicação em sempre aprender mais e mais sobre aquilo que Ele nos ensina, teremos a graça da luz, da sabedoria
da força do Espírito Santo, que seremos então discípulos e missionários do Senhor, capacitados para poder ajudar a evangelizar. Isso começando lá na minha família, como pai, como mãe, evangelizando, ensinando o bem para os meus filhos e assim em todo lugar. É preciso então que estejamos sempre com o coração, a mente aberta para poder então acolher o ensinamento do Senhor e deixar que Ele nos conduza e com certeza se dedicando para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aprenderemos e no momento oportuno que precisaremos usar, o Espírito Santo nos ajudará a lembrar, porque tínhamos aprendido, nos tínhamos dedicado, por isso Deus tem a grande alegria de saber que esse pertence a mim e por isso merece ser ali iluminado com a graça e a luz do Espírito Santo para poder ajudar a evangelizar. Que assim o Senhor nos conceda então o bom discernimento e sempre a boa vontade de aprender mais e mais sobre as coisas de Deus, os mandamentos, sua palavra, para poder saber para nós e também transmitir aos outros, ensinando aos outros, ajudando a evangelizar, a catequizar a todo o povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.